Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de controle digital. Bom, em nossos vídeos anteriores nós já abordamos vários aspectos aí que são importantes para a gente em controle. Nós já vimos a transformada Z e suas propriedades. Agora nós vamos ver então a transformada Z inversa. Então lembrando que no processo de obter a saída de um sistema, o mais comum, aí, o método mais utilizado aplico a transformada Z tanto na minha função de transferência, minha equação de diferenças, quanto no meu sinal de entrada. A minha saída é o produto das duas transformadas. Eu obtenho a minha saída em Z, agora me resta então obter a minha saída no domínio do tempo. Para fazer isso eu preciso obter a transformada Z inversa. É o que nós vamos ver então neste vídeo. Bom, na literatura nós temos vários métodos aí para obter a transformada Z inversa. Nós temos aí o método da fórmula integral, da expansão por frações parciais, divisão longa, resposta interativa, o método de resíduos. Nós vamos aqui focar em três métodos: expansão por frações parciais, divisão longa e resposta interativa. A resposta interativa não é nem a transformada Z inversa, porque nós, para obter a saída pela resposta interativa, na verdade nós nem aplicamos a transformada Z, nós resolvemos isso diretamente no tempo discreto. Então, primeiramente nós vamos comparar a definição formal da transformada inversa de Laplace com a transformada inversa de Z. Então, a transformada inversa de Laplace ela é definida aí como a integral de C menos J infinito até C mais J infinito da minha função de Laplace E na S tal ds. Temos também um fator ali que está multiplicando a integral, né? A minha transformada Z inversa ela é igual, de novo, um fator que está multiplicando uma integral fechada num percurso de f de z na z na k-1 dz. Lembra que eu comentei que, apesar do meu sistema discreto no tempo a gente não ter nem derivada nem integral, a minha função em z é uma função contínua, então nós podemos definir uma integral em z. Bom, na definição de Laplace, C é um valor grande o suficiente para conter todas as singularidades e polos, certo? Ou seja, à esquerda desse valor de tal estão todos os polos do sistema. No caso ali da transformada Z inversa, esse caminho fechado ele deve conter todas as singularidades ou todos os polos. Então, comparando ali, comparando aí os meus dois planos, na transformada Z inversa, o valor de C é uma linha no qual à esquerda tem que estar todos os polos da minha função em Laplace. Já aqui no plano Z, esse caminho fechado ele tem que englobar todas as singularidades, ou seja, todos os polos em Z. Bom, o processo aí de resolução por frações parciais, vocês já viram isso bastante aí no curso aplicado ao Laplace. Ele vai ser muito parecido com a função de transferência em Z. Vai ter um pequeno detalhe, uma diferença aí que eu vou chamar a atenção de vocês. Para aplicar o método aí de frações parciais em uma função em Z, uma função de transferência em Z, ela é muito similar ao que vocês já faziam para uma função de transferência em S, certo? Então, o primeiro passo aí seria obter os polos do meu sistema. A diferença básica aqui é que eu preciso obter minhas frações parciais não da função g de z, mas a função g de z dividido por z. Certo? Então, antes de fazer isso, eu tenho que
dividir a função do meu lado esquerdo e direito por z. Isso vai inserir mais um polo em zero. Então, após nós dividirmos aí a minha função de transferência por z, eu posso então calcular os meus coeficientes dessas novas funções mais simples. O método é exatamente o mesmo que vocês já viram em Laplace, certo? Existe o caso onde os polos são todos distintos e o caso aí quando eu tenho algum polo que é duplicado, certo? Quando eu tenho um polo duas vezes no mesmo polo. Então vocês têm a fórmula aí de como calcular esses coeficientes, certo? Mas o método é exatamente o mesmo. O que vocês não podem esquecer é de, antes de aplicar frações parciais, dividir a minha função de transferência por z. O porquê disso é que quando nós vamos procurar numa tabela aí de transformada z inversa, e eu procurar uma função que é igual a uma constante sobre z menos p, essa função não existe, certo? Vocês não vão encontrar essa função de transferência inversa. Vocês vão encontrar, antes de aplicar a transformada z inversa, nós vamos pegar esse z que estava dividindo e nós vamos voltar ele para o lado direito da equação, porque a função constante vezes z sobre z menos um polo, essa eu encontro na minha transformada z inversa. Nós vamos ver um exemplo na sequência, certo? Um pouco mais para frente. Bom, como vocês já estão aí bem habituados com o cálculo aí de frações parciais, aqui no curso o nosso foco vai ser um pouco mais prático. Quando nós precisarmos calcular frações parciais, nós vamos utilizar o MATLAB, certo? Nosso foco aqui é controle e não é ficar aplicando frações parciais. Então, o MATLAB ele tem uma função chamada resíduo, que se eu passar o polinômio, os coeficientes do meu polinômio do denominador, e aplicar nessa função resíduo, então vocês notem que o b é o vetor do polinômio do numerador, o a é o vetor do polinômio do denominador. Se eu aplicar esses dois vetores na função resíduo, eu vou obter dois vetores e uma constante. O vetor R é o vetor dos resíduos, o vetor P é o vetor dos polos, e eu vou obter também um valor K constante. Geralmente esse valor de K é igual a zero. Bom, o que a função resíduo não faz é dividir minha função de transferência por z. Então, antes de aplicar o denominador na minha função resíduo, eu tenho que dividir ela por z. Lembra que eu comentei que para aplicar a função resíduo, para aplicar frações parciais, em z eu tenho que aplicar em cima da função de transferência em z dividido por z. Então, essa divisão a função de resíduo não faz. Na verdade, essa função resíduo, ela não sabe se está usando, se é uma função de transferência em S ou se é uma transferência ou se é uma função de transferência em Z. Para a função resíduo é a mesma coisa, certo? Bom, uma vez que eu obtenho essa função, essas novas funções, eu vou pegar esse Z que eu dividi do lado esquerdo, né, que está aqui no lado esquerdo, e vou passar ele multiplicando no lado direito. Porque, como eu comentei, a função constante vezes z sobre z menos uma outra constante, menos p, ela é igual à função a na k, onde o a, no caso aqui, é o polo da função. Então, vou pegar aqui, vamos ver um exemplo que é bem interessante para fixar esse conceito que nós temos que dividir a função de transferência em z por z. Então, o primeiro passo é a minha função de transferência, que é y sobre x, eu tenho que dividir os dois lados por z. A minha função de transferência original é de segunda ordem. Quando eu dividi os dois lados por z, ela virou uma função de terceira ordem. Certo? Só que isso inseriu, na verdade, um polo em zero. Então, se eu pegar aí, definir um vetor numerador com seus coeficientes, que vai ser 10 e 5, e definir um vetor aí do denominador. Então, note que o meu denominador é uma função de terceira ordem. Meu vetor, então, vai ser 1.
menos 1,2, mais 0,2 e 0. Eu tenho mais um termo, que é o termo zero. Eu aplicar esses dois vetores na minha função resíduo, o que nós vamos obter é uma saída onde o primeiro vetor são os resíduos e o segundo vetor são os polos. Então notem que dois polos que eu tenho ali são os polos da minha função original. O terceiro polo é o polo que foi inserido quando eu dividi a função por z, ou seja, eu inseri um polo em zero. Então o resíduo do primeiro polo, o primeiro resíduo é do primeiro polo, o segundo do segundo polo e o terceiro do terceiro, respectivamente, certo? Então, para mim construir agora a minha função aí dos resíduos, né, eu vou ter agora então três funções. A primeira do primeiro polo, então eu tenho 18,75 sobre z menos 1, o seu polo é 1, menos 43,75 sobre z na menos 2 e mais 25 sobre z, certo? Que é onde o polo nulo. Bom, se eu tentar procurar uma dessas funções, eu não vou encontrar uma função z inversa na minha tabela, certo? Agora, se eu pego o meu z, que está dividindo aqui do lado de cá, e passo ele multiplicando para o outro lado, eu obtenho três novas funções. Essas funções eu vou encontrar na minha tabela de transformada inversa. A primeira função, uma constante vezes z sobre z na menos 1, é o degrau unitário. Z sobre z na menos 1 é o degrau unitário, certo? Então aqui é 18,75 o de cá, onde o de cá é a função degrau unitário. Menos 43, que multiplica 0,2 elevado a k. Essa função z que multiplica, essa função z sobre z na menos 2, lá na minha tabela, é a função z sobre z na menos a. No caso aqui, o a é o valor 0,2. Então, a minha função inversa é menos 43,75 vezes 0,2 na k. A última função, 25, é uma constante. A transformada z inversa de uma constante é o impulso unitário na origem. Então, eu tenho aqui mais 25 vezes o impulso unitário na origem. Agora sim, então, eu tenho aí a minha saída y de k. Bom, uma coisa importante, vocês lembram que eu comentei já no vídeo anterior, que quando eu aplico esse processo de, eu tenho uma entrada, tenho uma função de transferência, aplico transformada, obtenho o produto no domínio da frequência, multiplico os dois, obtenho uma saída, nesse caso, y de z, né? Depois aplica a transformada z inversa, todo esse processo foi feito para uma dada entrada, ok? Bom, para qual entrada foi feito aqui? Eu não multipliquei minha função de transferência por nada. Nesse caso aqui, a minha entrada foi o impulso unitário, porque o impulso unitário é igual a 1. Então, se eu simplesmente pegar e aplicar isso, a transformada z inversa, em cima de uma função de transferência, na verdade, eu estou resolvendo esse processo para a entrada igual a impulso unitário. Mas eu não quero para impulso unitário, eu queria fazer para o degrau. O que eu teria que ter feito eu teria que ter pego o meu x de z, passado para o lado direito e substituído ele pelo impulso unitário, que seria z sobre z menos 1. Também estaria inserindo mais um polo nessa solução. Não é o degrau unitário, eu quero uma função senoidal. Eu, de novo, passo o x de z para o lado direito, substituo ele pela transformada z do seno e resolvo o problema. Então, sempre que eu vou fazer esse método de aplicar frações parciais, transformadas z inversa, eu estou resolvendo para uma dada entrada. Se eu não colocar entrada nenhuma, eu resolvi para um impulso unitário. Bom, aqui se eu substituir então o k por zero, eu vou estar calculando aí o valor da minha saída para k igual a zero. Então, substituindo zero,
vocês fazendo aí esse somatório, vocês vão chegar em 0. Substituindo 1, vocês vão chegar em 10. E assim vocês podem ir fazendo aí sucessivamente. 2, o y para cá é igual a 2, é igual a 17. Y de 3 é igual a 18,4 e assim os valores aí. Bom, qual que é a vantagem desse método? Aí eu quero saber a minha saída para quando K for igual a 1000, quando K for igual a 10.000, quando K for igual a 1 milhão, certo? É muito simples, basta eu pegar ali e jogar o valor de K que eu quero nessa equação, eu consigo calcular. Sem precisar começar do número 0 para ir até o número 1000, certo? Aqui eu fui resolvendo K de 1 em 1, simplesmente para poder traçar um gráfico, eu vou colocar uma tabela aí, certo? Se a gente quisesse fazer um gráfico, é muito simples agora. Bom, uma sugestão interessante é vocês resolverem o teorema do valor final inicial para essa função. E vocês veem se vai fechar aí com os valores que nós estamos obtendo. Bom, um outro método aí de resolução é chamada divisão longa. Nós vamos resolver esse método mais por uma curiosidade, certo? Porque ele não é muito empregado. Eu acredito que o método ali de frações parciais seja muito mais útil. Então, no método de divisões longas, eu tenho que obter o polinômio do numerador e o polinômio do denominador. E eu vou dividir um polinômio pelo outro, o numerador pelo denominador. Bom, uma dica aqui é transformar os meus polinômios todos para coeficientes negativos. Bom, como é que eu faço isso? Eu simplesmente pego o polinômio de maior grau, que aqui seria z ao quadrado, e multiplico e divido a minha função de transferência por z na menos 2. Se eu fizer esses produtos, eu vou transformar todos os meus polinômios em coeficientes negativos. Bom, assim eu fiquei então com 10z na menos 1 mais 5, que vai ser dividido por 1 menos 1,2z na menos 1, mais 0,2z na menos 2. Então, se eu fizer isso, quiser dividir um pelo outro, o meu primeiro coeficiente é 10z na menos 1. Vocês vão notar que, como eu tenho o valor 1 iniciando aqui no meu polinômio, o valor que eu tenho que multiplicar é sempre o valor do primeiro termo que eu tenho aqui no meu polinômio que está sendo dividido. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o 10z na menos 2 e multiplicar e subtrair do meu numerador. Então, multiplicando aí, então, 10z na menos 1 pelo meu denominador, eu vou obter, então, a função ali embaixo, certo? Faço a subtração, obtenho um novo numerador. Agora, eu preciso dividir por 17z na menos 2, que é o valor que aparece aqui no numerador. Multiplico 17z na menos 2 pelo meu denominador e subtraio isso do resultado anterior. Se eu for repetindo esse processo até o infinito, vocês vejam que o resultado que eu estou obtendo aqui de 10, 17, 18,4 é exatamente o resultado da minha tabela anterior. Então, se eu for repetindo esse processo, eu consigo obter aí a minha saída, certo? Qual que é a desvantagem desse processo? É aquele que se eu quiser saber o milésimo, a minha saída para cá é igual a 1000, eu tenho que fazer 1000 divisões aí, certo? Tem que chegar até o milésimo, porque não é muito fácil, né? Então, a minha saída é z na 10, z na menos 1, 17, z na menos 2, 18, z na menos 3. Se eu aplicar a transformada z inversa, eu vou ter isso multiplicado por um impulso deslocado. Automaticamente z na 0 vai ser 0, porque não tem nenhum termo. Z na 1 vai ser 10, z na 2, 17, z na 3, 18 e assim sucessivamente. Nós conseguimos montar a nossa entrada. É um processo meio trabalhoso, por isso que eu comentei para vocês que eu acho mais útil aí frações parciais. Um outro método que eu diria que é fácil também, e na verdade a gente nem aplica a transformada z para obtê-lo, a gente aplica esse método direto em cima da equação das diferenças, é o método da resposta interativa.
Bom, pessoal, o próximo método é o método da resposta interativa, certo? Se eu tiver a equação a diferenças, eu nem preciso aplicar a transformada Z, certo? Eu aplico direto aí esse método na equação de diferença. Se eu tiver a função de transferência em Z, meu primeiro passo é obter equações de diferenças. Nós vamos ver no exemplo mais na sequência, mas isso é bem simples. Bom, aqui eu vou supor condições iniciais nulas, mas se eu tiver as condições iniciais eu posso aplicar. E vou também aplicar por impulso unitário, para poder comparar com os nossos métodos anteriores. Então, nesse exemplo aqui da resposta interativa, nós temos a nossa função de transferência, nós vamos resolver isso para a entrada impulso unitário, para poder comparar o resultado com o que nós calculamos ali, né, no método das frações parciais. Então, se eu tenho aí a minha função de transferência, meu primeiro passo é obter os dois polinômios. E eu vou obter esses polinômios com coeficientes negativos. Então, lembre que como eu comentei, aqui o maior grau que eu vou ter vai ser nessa função de transferência vai ser z ao quadrado. Então, para passar todos os meus z para coeficientes negativos, eu vou ter que multiplicar por z na menos 2. Se eu fizer isso, multiplicar e dividir por z na menos 2, a função que eu vou obter é a que está aqui no slide, certo? 10z na menos 1 mais 5z na menos 2 sobre 1 menos z na menos 1 mais 0,2z na menos 2. Por que ter todos os coeficientes negativos? Para aplicar a propriedade de deslocamento à direita, certo? Se vocês lembrem que quando eu tenho um z na menos 1, para eu aplicar a transformada z inversa vai ficar bem fácil. Nós vamos ver no próximo passo. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar o meu denominador, passar para o lado esquerdo e pegar o x e z e passar para o lado direito. Então, se eu tenho ali uma constante, quando eu aplicar a transformada z inversa, isso vai ser igual a constante vezes a minha variável em k. Então, eu tinha ali y de z vezes 1, isso fica, aplicando a transformada z inversa, fica y de k. Se eu tenho a constante vezes z na menos 1, isso é igual a, quando eu aplico a transformada z inversa, eu fico com essa constante na y de k na menos 1. Ou seja, eu peguei esse z na menos 1, ele é um deslocamento no tempo, de uma unidade. O z na menos 2 é um deslocamento de 2 unidades. Então, uma constante vezes z na menos 2, ele vai ser igual a essa constante y de k na menos 2. Se eu tivesse um z na menos 3, seria um deslocamento de 3 unidades. Faço esse processo para os dois lados da equação, tanto para y de z quanto para x de z. Eu vou obter agora uma equação de diferenças em y de k e em x de k, certo? No caso aqui, o x de k ele vai ficar em k na menos 1 e em k na menos 2. O meu próximo passo é isolar o y de k. Então, eu vou passar o y de k na menos 1 e o y de k na menos 2 para o lado direito da equação. De tal forma que a minha saída, nesse caso particular, ela depende somente das saídas e entradas passadas. Então, eu posso construir uma tabela aqui do lado, com o meu k variando de menos 2, poderia ir até infinito, nós vamos calcular ali até o 4. A minha entrada, ela é igual ao impulso unitário na origem. Então, ela é 1 para k igual a 0 e 0 para todos os demais k's. Como eu estou considerando condições iniciais nulas, as minhas saídas para k negativo é 0. São 0, né? Bom, eu vou começar então calculando o valor da minha saída para k igual a 0. Então, vou na minha equação, k igual a 0, eu preciso do y de k na menos 1, y de k na menos 2, e preciso também do x de k na menos 1 e x de k na menos 2. Eu tenho esses 4 valores ali na minha tabela, certo? Basta eu aplicá-los, eu vou ter o valor aí de y de 0. Nesse primeiro caso, y de 0 dá 0. Incremento k em 1, certo?
Vou calcular agora o meu y para k igual a 1, ou seja, y de 1. Substituo de novo na minha equação, agora eu preciso do y de 0, do y de menos 1, do x de 0 e do x menos 1. Eu também tenho esses 4 valores, só que agora um deles não é mais nulo, certo? O x de 0 não é nulo, ele é 1. Substituo na minha equação, obtenho 10. Vou calcular agora o y para k igual a 2. Substituo novamente na minha equação, agora eu preciso o y de 1, o y de 0, o x de 1 e o x de 0. Agora eu tenho dois valores que não são mais nulos. Eu tenho o valor do x de 0 e do y de 1 que não são nulos nessa equação. Então substituo, obtenho 17. Vou repetindo esse processo passo a passo e vou completando a minha tabela. Meu y de 3 é igual a 18,4 e o meu y de 4 igual a 18,68. Se vocês compararem essa tabela, ela é idêntica ao que nós resolvemos ali no método de frações parciais, e não tinha que ser, certo? Bom, qual que é a vantagem desse processo? Eu poderia ter escolhido uma entrada qualquer, certo? Eu poderia ter feito para o degrau unitário, poderia ter feito para uma entrada senoidal, poderia ter feito para uma entrada randômica. Qualquer valor que eu quiser colocar ali na minha coluna de x, eu podia fazer, certo? Posso criar uma entrada qualquer. Qual que é a desvantagem? Se eu quiser calcular o milésimo elemento, eu tenho que começar com k igual a 0 e chegar passo a passo, incrementando k de 1 em 1 até chegar no milésimo. Bom, que não é nenhuma dificuldade, certo? Qualquer linguagem de programação aí implementa isso de forma muito fácil. Bom, pessoal, então nesse vídeo, o nosso objetivo foi mostrar aí, se eu tenho as minhas funções em z, como que eu chego aí na minha saída da minha função no tempo, certo? Nós temos dois métodos que eu considero mais interessantes, que são frações parciais e o método interativo. Nós vamos encerrar esse vídeo. Eu espero novamente que ele seja útil no seu estudo.